Pois é, minha gente, hoje o IPEC, o que é o IPEC? É o instituto que substitui o IBOP, é um novo IBOP, assim que a gente chama no jargão. Ele é feito pelas mesmas pessoas que tocavam o tradicionalíssimo Instituto de Pesquisa do Brasil, ao lado aí do Datafolha, os dois mais tradicionais. Bom, o IPEC divulgou hoje uma pesquisa em que testa a intenção de voto dos eleitores do Rio de Janeiro, claro, para o cenário local, que a gente vai passar daqui a pouco por ele, mas também para a presidência, ali a disputa no primeiro turno. Dá uma olhadinha em como é que ficou, olha só. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 46% das intenções de voto no Rio. Em seguida, vem Jair Messias Bolsonaro, pelo PL, o presidente, com 31% das intenções de votos. Na terceira posição, Ciro Gomes, do PDT, 4% das intenções de voto. Em seguida, Dória, a pesquisa foi feita, foi a campo, ou seja, foi fazer as entrevistas antes do ex-governador sacramentar sua saída, da disputa eleitoral. Dória chegou a 2% das intenções de voto. Bom, como eu expliquei para vocês, por isso que o nome dele ainda aparece no levantamento. Vamos seguir? Aí você tem, André Janones, do Avante, esse fenômeno de rede social, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Simone Tebet, do MDB, Vera Lúcia, do PSTU. Todos esses nomes marcaram 1% de intenção de votos. Ei Mael, o democrata cristão, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, e Luciano Bivar, do União Brasil, além de Pablo Marçal, do PROS, esses não pontuaram nada, 0%. Sofia Manzano, que é do PCB, também teve 0% de intenções de votos. Brancos nulos, 7% não sabem ou não responderam, 5% dos eleitores ouvidos. Essa pesquisa do IPEC foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR 04025/2022. O IPEC ouviu 1.008 pessoas entre os dias 19 e 22 de maio, só no estado do Rio de Janeiro. O nível de confiança, que é esse percentual que te diz de cada 100 cenários, enquanto essa pesquisa, com sua margem de erro, espelha a realidade, 95%. E a margem de erro, 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A gente já chega com ele, Leandro Rezende, com ela, Renata Agostini, para trazer tudo aí a respeito disso. E aí, Leandro, a gente tem uma oportunidade boa para poder explicar para quem está em casa por que é tão difícil você comparar resultados de institutos de pesquisas diferentes, né? Eu sempre costumo dizer que quando você pega uma pesquisa da Quest, por exemplo, que a gente usa muito, é a nossa parceira aqui na CNN, você compara sempre resultados da Quest com a Quest, para você ter exatamente aquele filme. Senão, se toda vez você pega e coloca uma mensagem subliminar no meio do filme, que é a fotografia de um outro instituto, você perde essa capacidade de fazer essa análise. De todo modo, nas redes sociais fez muito barulho, porque pesquisa anterior, mostrava um empate no Rio de Janeiro entre Lula e Bolsonaro. Isso se explica, essa diferença, por conta da metodologia dos dois institutos. O Leandro Rezende traz a apuração feita diretamente com o IPEC e a Quest agora para vocês, e é uma super aula para a gente poder aprender a utilizar no máximo que as pesquisas permitem, esses instrumentos que elas nos dão para entender como é que está o registro da corrida eleitoral num determinado local. Querido, contigo. Vamos lá, Dani. Boa tarde para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Primeiro, destacar uma semelhança entre a pesquisa, uma igualdade, entre a pesquisa IPEC e a pesquisa da Quest. São duas pesquisas que fazem a pesquisa presencial. Elas vão até o eleitor, não fazem pelo telefone. Tem muitos institutos que estão fazendo pelo telefone. Essa já é uma igualdade da metodologia. Agora nós vamos às diferenças que ajudam a gente a entender por que a Quest aponta um resultado de empate entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Semana passada a gente mostrou aqui 35% a 35% e agora a gente está com esse dado do IPEC mostrando 46% a 31%. Vamos lá. Os relatórios da pesquisa do IPEC, elas mostram o seguinte: o Instituto IPEC, que a gente está trazendo agora aqui no 360, ele visitou um número menor de cidades do interior do que a pesquisa da Quest. Para a gente ter uma ideia, a amostra do IPEC, que é de pouco mais de 1.000
eleitores, eles foram em 32 cidades aqui do Rio de Janeiro. O Rio tem 92 municípios, então o peso do interior no IPEC é menor do que na Quest. Na Quest, eles foram em 46 municípios aqui do Rio de Janeiro, o que mostra, e a gente tem isso de apuração junto com os políticos, e os dados da Quest mostraram isso, existe uma força maior do presidente Jair Bolsonaro no interior do Rio de Janeiro. Então a Quest foi em um número maior de municípios do interior, traz essa força, consegue trazer essa força do eleitor do interior nos dados. Outra diferença muito importante está no perfil da amostra. Os relatórios IPEC e Quest mostram bem isso. A IPEC mostra que 57% dos entrevistados que eles ouviram para trazer essa pesquisa recebiam até 2 salários mínimos, uma faixa de renda que o ex-presidente Lula atua melhor, performa melhor eleitoralmente. E 31% dos entrevistados da Quest ganham até 2 salários mínimos, ou seja, o IPEC ouviu um contingente maior de pessoas mais pobres do que a Quest, o que pode explicar essa diferença entre os dois resultados, né? O resultado da semana passada, um empate numérico entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e agora uma vantagem importante do ex-presidente Lula com relação ao presidente Jair Bolsonaro. São duas diferenças fundamentais que essa apuração, Dani, que eu consegui trazer aqui para explicar, né? Primeiro, a Quest foi no número maior de cidades do interior e a faixa de renda dos entrevistados é diferente. A Quest ouviu um número de pessoas consideradas mais pobres, né, ganham até 2 salários mínimos, de 31% dos entrevistados, enquanto essa mesma faixa de renda representa 57% dos entrevistados da IPEC. Dani. Muito bem. Renata também viu, deu uma olhada na pesquisa e aí a Renata traz uma leitura mais ampla agora explicando a visão dela a respeito desses números. Renata, eu daqui a pouco trago bastidor sobre esse assunto, mas queria te ouvir aí, primeiro, como é que a gente pode interpretar essa frente de Lula no berço do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro. Rê? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Os resultados dessa pesquisa foram, inclusive hoje, ao longo da manhã, assim que ela saiu, bastante comemorados por integrantes do PT, interessados em mostrar que, na verdade, o problema ali no Rio não é tão grande quanto a pesquisa anterior estava demonstrando. O fato concreto Leandro já colocou aqui, que isso não significa que está tudo bem lá no Rio de Janeiro, pelo contrário. O que gente que está olhando esses números e gente que faz parte ali desse grupo de apoio à campanha de Lula aponta é que Bolsonaro chegou muito próximo, tirou uma frente no Rio que ele não conseguiu tirar em outras regiões e a campanha não começou. Então, a atenção do PT em relação ao que acontece no Rio, ela segue em alta, ainda que os dados dessa pesquisa mostrem uma situação mais confortável. Mas, na prática, o PT tem muito trabalho a fazer ali. A pesquisa mostra ainda, quando a gente olha para os dados dos candidatos ao Senado. Por que eu trago isso? Porque ali tem, por exemplo, André Siciliano e Alessandro Molon numa posição muito próxima. Eles estão ali dentro da margem de erro empatados, porque Molon está com 8 e André Siciliano do PT está com 6. E por que eu trago isso? Porque tem ali um entendimento que tem de ser feito entre os partidos para decidir como vai ficar o apoio do PT, como vai ficar, quem será o candidato apoiado por essa coligação, para que no final o jogo seja definido ali no Rio de Janeiro. O PT, as lideranças do PT, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem indicado que eles estão fechados com Freixo no Rio de Janeiro, mas há todo um contexto e todo um debate dentro do PT de como seguir nessa campanha lá no Rio, uma vez que, como eu falei no início, o jogo está longe de estar definido e há todo um espaço de atenção.